Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas. Eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Vamos para mais uma lição do nosso curso de latim. Estamos agora na Lectio duodecima. Veja que interessante como o latim faz os numerais, não diz decima et octava. Isso vai aparecer, obviamente, porque vai influenciar as línguas como o português e o espanhol, mas o latim clássico não fazia isso. Quando chegava nos números compostos, obviamente, com 8 e 9, fazia duode, no caso aqui duodecima, 2 para 20 e 1 para 20, que a gente vai ver na lição seguinte, mas cuidado com isso. Lição 18ª, em latim é duodecima. O que a gente vai ver hoje? Seguir com os nossos estudos da terceira declinação, especialmente com os adjetivos de segunda classe. Lembrem-se, a gente já viu os de primeira classe. O que é que distingue um dos outros? O momento em que devem ser apresentados. Os adjetivos de primeira classe são aqueles apresentados numa aula anterior, quer dizer, numa aula que seja primeira, porque eles seguem aqueles que a gente já conhece, que são os chamados seguem a primeira e a segunda declinação. A primeira para os femininos e a segunda declinação para os masculinos e para os neutros. O que significa dizer que os adjetivos de primeira classe serão sempre triformes. Quer dizer, terão sempre uma forma para o masculino, uma forma para o feminino e outra forma para o neutro. Os adjetivos de primeira classe serão sempre triformes. Se você não é inscrito ainda nesse canal, considere a possibilidade de inscrever. Eu vou deixar aqui em cima, depois no final dessa aula, o botãozinho de inscrição. Não se esqueça de compartilhar também essa aula com as pessoas que você saiba que tem algum interesse de aprender latim. E ative o sininho, curta esse vídeo, dê uma pausa agora no vídeo. Se você estiver vendo pelo smartphone, saia do modo tela cheia, clique ali no pole, que é o Edson, no polegar para cima, para indicar para o YouTube que existe alguma relevância nesse material e que ele divulga isso entre as pessoas que eventualmente tenham alguma vez buscado aula de latim. Então, curta esse vídeo, divulgue-o com as pessoas, compartilhe com as pessoas que você sabe que tem interesse em estudar essa língua tão importante para a formação da nossa própria língua e da nossa forma de pensar. Compartilhe com essas pessoas. E estamos nas páginas 59 até 62 desse livrinho, que é o livrinho que estamos seguindo nesses estudos, o Gradus Primus, curso básico de latim, escrito pelo professor Paulo Ronay. Vamos adiante. Aqui está a imagem que encabeça a lição, De Ludis Circensibus, sobre os jogos circenses. Aqui já é um adjetivo desse de segunda classe. Depois a gente vai ter a ocasião de nos determos mais detalhada e pormenorizadamente sobre eles. Vamos seguir com o nosso esqueminha. Leio e depois traduzo, né? Vetus populus Romae semper panem et circenses poscebat. Aediles populo saepe ludos faciebanti. Populum crudelem atroces pugnae gladiatorum in circo vehementer delectabant. Acres uiri
cum in arenam descendebant, Caesarem sic salutabant. Aue Caesar, morituri te salutant, spectatores de morte victorum pollice verso decernebant. O antigo povo de Roma, né, o ethos significa exatamente isso, antigo. O antigo povo de Roma sempre pedia posco, pedia mais bem no sentido de exigia, né? Exigia pão e circo, pão e diversão. Essa política do panes et circenses continua atualíssima, né? Os romanos inventam e o resto do mundo copia, e sempre com êxito, né, de enganar o povo. Aediles populo saepe ludos faciebant. Os edis sempre saepe, frequentemente saepe, faciebant ludos, faziam jogos para o povo. Ludos acusativo, saepe advérbio e populo dativo singular. Quem eram os edis? Edis eram uma parte da estrutura político-administrativa romana que cuidavam de algumas organizações dentro da cidade. Então, os edis cuidavam dos jogos, da segurança pública, então eles tinham algumas pessoas sob sua tutela. Então, era geralmente aqueles que estavam, de alguma maneira, mais perto do povo. A própria palavra edil, ou aedilis, lembra muito a palavra, tanto a palavra casa quanto a palavra, seria mais ou menos o equivalente ao oratório, mas aqueles templos menores. Então, os edis cuidavam das festas religiosas, cuidavam dos jogos, cuidavam de algumas coisas referentes à limpeza urbana, mas sempre no âmbito da cidade. Populum crudelem, atroces pugnae gladiatorum in circo vehemente delectabant. Então a gente vê aqui que o sujeito está no plural, portanto a gente deve procurar alguém que tenha terminação plural. Até agora a gente viu que há 3 terminações plurais para o nominativo: ae, i, es, rememorando as 3 declinações. Então a gente precisa de encontrar uma palavra que tenha essas qualidades. Que tenha, na verdade, uma dessas qualidades, né? Porque ela não pode ter as 3 ao mesmo tempo. Terminar em I, terminar em I e terminar em S. Porque nessas 3 terminações possíveis, porque são as 3 terminações possíveis do nome IA, né? Porque pode ser um neutro plural também. Porque o verbo está no plural, por consequência, o nominativo deverá ser plural ou composto, né? Tem essa possibilidade ainda. Mas vamos ver aqui. Populum crudelem. Primeiro não pode ser, porque populum, a terminação UM, a gente sabe que pode ser 2 coisas. Ou é um neutro singular, ou é um acusativo singular. De qualquer modo, está no singular, não nos serve aqui. Atroces pugnae, veja que interessante, a gente tem aqui atroces, que termina em ES, e pugnae, que termina em AE. 2 terminações possíveis para o nosso sujeito, né? Gladiatorum, orum não serve, por ser a terminação do genitivo plural. Circo, no caso aqui, como está regido da preposição in, que pede ablativo, estada, lugar onde, também não nos serve. O errementer é um advérbio. Só nos sobra, portanto, o atroces pugnae. Vejam, quem é pugnae é o sujeito. Pugnae delectabant. Mas qualquer tipo de pugnae, não. A gente tem que determiná-la. Determiná-las, né? Determinar essas pugnae, essas lutas. Quais eram aquelas que deleitavam? Atroces, as lutas violentas, atrozes, cruéis, atroces.
Pugnae atroces delectabant. Delectabant quem? Lembre-se que o delectare pede o objeto direto do deleitado, né? Delectabant populum crudelem. As lutas atrozes agradavam o povo cruel. Mas quaisquer pugnas atroces não, aquelas dos gladiatorum, as lutas violentas dos gladiadores agradavam o povo cruel. Onde? In circo vehementer, né? Como vehementer. As lutas ferozes dos gladiadores no circo, com veemência, fortemente, agradavam o povo cruel. Acres uire cum in arenam descendebant caesarem sic salutabant. Os homens violentos, quando, aqui é um advérbio, ou é uma conjunção, quando desciam in arenam, vejam, a gente viu in circo, onde, in arenam, para onde. Os homens uire, os homens violentos, cum in arenam descendebat, quando desciam para a arena, implicando a entrada no lugar, caesarem sic salutabant, assim saudavam, uire, né? Uirem sic salutabant, quem? Caesarem, assim saudavam a César. Aue Caesar morituri te salutant. Aqui é um tempo verbal particular do latim, né, que é o chamado o particípio futuro. Salve, salve ao César, ave a César, morituri te salutant. Os que vão morrer te saúdam. Spectatores de morte victorum polliceverso decernebant. Os espectadores decidiam, decernebant, de morte victorum, sobre a morte dos vencidos, polliceverso, com o polegar para baixo. Então, na verdade, quem decidia no fim das contas era o imperador, que estendia a mão com o polegar assim. Se ele pusesse para cima, vivia. Se ele pusesse para baixo, morria o vencido. Mas, em certo sentido, para agradar a multidão, o imperador definia, na maioria das vezes, aquilo que a população posquebate, aquilo que exigiam os espectadores. Sobre o morituri, existem em alguns cemitérios uma coisa interessante. Eu sou de Maceió. Aqui em Maceió existe um cemitério, um bairro chamado Trapiche da Barra, e que tem uma inscrição latina no pórtico de entrada. Isso também faz parte de muitos outros cemitérios pelo mundo. Mortuis morituri. Mortuis morituri. Mortuis. Para os que já morreram. Literalmente tem dito, para os que já morreram, os que vão morrer. No sentido de que morituri, aqueles que vão morrer, dedicam, geralmente essas frasezinhas de efeito em latim, o verbo fica subentendido, porque é claro, né? Morituri, dedicam, edificam, mortuis, para os que já morreram. Os que vão morrer, dedicam aos que já morreram. Mortuis, morituri. Como se pode ver aqui, ó. Mortuis, morituri. E aí a gente parte para a parte mais gramatical agora, que é o estudo sobre essas três. A gente vai ver aqui nesse quadro o acer, acres, acre. Nos dois, na página seguinte, esses dois aqui, fortes, fortes. Veja,
A terceira, os adjetivos de segunda classe têm uma particularidade. Eu disse que os adjetivos de primeira classe eram todos triformes, quer dizer, você tem... Quando a gente fala de triforme, muitas vezes, entenda o seguinte, a gente se refere sempre ao singular. Esses triformes, essas três formas, são para o singular. Pode acontecer plural, sim, mas não obrigatoriamente. E vocês vão perceber isso agora, vejam. Os adjetivos de segunda classe têm uma particularidade. Eles podem ser triformes, ter três formas, uma para o masculino, uma para o feminino, outra para o neutro. Eles podem ser biformes, ter exclusivamente ter uma forma para o masculino e feminino e outra para o neutro. E eles podem ser uniformes, ter exclusivamente uma forma no singular, prestem atenção nisso, por favor, ter exclusivamente uma forma no singular para os femininos, masculinos, femininos e neutros. No plural, todos eles da segunda classe serão biformes. Você vai ter uma forma para o masculino e feminino, outra forma para o neutro. Então, o singular ele pode ser triforme, masculino, feminino e neutro, cada um com sua forma particular. Biforme, uma única forma para o masculino e feminino e outra para o neutro. E uniforme, uma única forma para o masculino, feminino e neutro. Isso no singular. No plural, todos serão biformes. Uma forma só para o masculino e feminino no plural e uma forma para o neutro plural. Então, que isso fique gravado na mente e no coração de vocês. Então, vamos aqui. Olha. Você tem o adjetivo áquer, acris, acre. Violento. Áquer, acris, acre. A gente tem aqui, veja, duas formas, como eu já disse, como a gente estava vendo nos de primeira classe, é o feminino quem determina qual é a forma, qual é o radical. Então, radical tem ACR, enquanto aqui só tem AC. Áquer, o vocativo e o nominativo são sempre iguais, e o vocativo acrem. Lembre-se que ele é de segunda classe, portanto, segue a terceira declinação, que é o que a gente está estudando aqui agora, né? Acris, genitivo singular, acri, acre. Nos adjetivos, a gente não vai encontrar o ablativo terminado em E. Sempre nos adjetivos, o ablativo terminado em E é uma particularidade dos substantivos. Nos adjetivos, ele vai terminar em I. Portanto, você vai ter a forma do dativo e do ablativo iguais nos adjetivos, e depois a gente vai ver em alguns, como a gente já viu na outra lição, os nomes, os neutros terminados em E, ar, al. A gente viu só o de E, né, com Mari, na lição passada, na aula passada, que ele tinha Mari, dativo, e Mari, ablativo. E na lição anterior, na lição 16, portanto, o vídeo 17 aqui, eu vou deixar os cards desses dois vídeos aqui em cima. A gente viu o de corpus, que não faz parte do grupo terminado em E, ar, al, que tem o ablativo em E normal. Então, esse é o universo. Então, a gente volta para cá, para os... E veja que nos casos oblíquos, eles são iguais, estão vendo? Todos têm a mesma forma. O que muda é os casos retos. Que aí você vai ter áquer, áquer, acrem, mas você tem acris, acris, acrem, acrem. E aqui nos neutros, casos retos são todos três iguais. Acre, acre, acre. Acris, acre, acre. No plural, vejam, a gente pode reduzir isso aqui a um só. Lembram-se que eu disse que o plural, no nominativo, no singular, ele pode ser triforme, biforme, uniforme. No plural será sempre biforme. Acres, 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 acrium, acribus, acribus. E aí o neutro você vai ter acria, acria, acria e acribus, acribus, acrium, acribus, acribus. Os casos oblíquos sempre iguais. E os casos retos é que vão mudar. Você vai ter uma forma para o masculino e feminino e outra forma distinta para os neutros. Agora vamos ver o fortis, que é biforme, e o atrox, que é uniforme. Lembre-se que ele é biforme
Já no singular vai ser também biforme no plural, e esse é uniforme no singular, mas vai ser biforme no plural, porque todos eles serão biformes no plural. Vamos ao seguinte. E aqui você tem fortes, masculino e feminino, fortes, fortes, fortem, fortes, forte, forte. Lembram-se? Os adjetivos sempre vão ser com o dativo o ablativo terminado em i como o dativo. E aqui você vai ter o neutro ali. Fortes, fortes, forte, forte, forte. E o resto igual. E o plural, uma forma para o masculino e feminino, outra forma para o neutro, seguindo o mesmo modelo do anterior, né? Fortes, 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 fortium, fortibus, fortibus, fortia, 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 fortibus, fortium, fortibus, fortibus. Agora vamos aqui, olha. Atrox, atrox, atroz, atrox, atrox. Só que isso é igual no masculino, feminino e neutro. Eles têm no nominativo e no vocativo, você vai ter a mesma forma para os três. Mas veja que já no acusativo vai se distinguir. Por que vai se distinguir no acusativo? Porque os masculinos e femininos terminam em M e o neutro é igual ao nominativo. Então você vai ter atrocem, quando seja masculino e feminino, e atrox. Tanto que a gente viu lá no texto que dizia... Não me lembro se apareceu. Não, não apareceu. Eu pensei que tivesse aparecido, mas foi acres. Acres uire. Acer. Então, atrocem. Populus atrox. O povo atroz. Populum atrocem. Canem atrocem. E os casos oblíquos iguais, né? Atroques, atroque, atroque. O plural, veja, biforme de todo fecho, como já falei disso, né? E aqui você vai ter os três. Aqui só apareceu um, o acusativo. Agora aqui nominativo, vocativo e acusativo com sua forma particular e o neutro com sua forma particular. Tudo tranquilo, né? Até aí? Espero que sim. E aqui o adjetivo vetus, que a gente viu logo no início, né? Vetus é como atrox. Uma forma só para o masculino, para o nominativo e o vocativo, no masculino, feminino e neutro, vetus, o etus. Uma forma para o masculino e feminino no acusativo e outra forma para o neutro, porque o neutro segue os casos retos, os três são iguais. Então, o éterem e o etus. O éterem. O éteris, o éteri, o étere. Está aqui. Esse daqui, ele é, lembram-se, ele segue embora seja um adjetivo, mas ele é como corpus. Então tem o étere. E aqui você vai ter as formas do masculino, feminino e a forma do neutro. E as três formas do plural. Então, com isso, a gente termina, meus caros, a lição de hoje. Não se esqueçam de, na página 62, estão os exercícios. É importantíssimo fazer aquilo que está lá, leo, acer, bestia, acris, animal, acer, para colocar isso em prática. E principalmente a parte 6. É preciso fazer, nessa lição específica, é bom fazer todas as atividades, todos as 6 questões que estão ali propostas, porque é um exercício que exige muita prática. Declinar completinho o texto e fazer o texto por escrito. Muito bem, meus caros, muito obrigado pela paciência de ter estado até aqui. Não se esqueçam, se ainda não fizeram, de curtir. Se você está assistindo agora, se é a sua primeira vez no canal, nós temos uma playlist das aulas de latim. Visite a página inicial do nosso canal
e siga e veja todos os vídeos que já postamos de latim, porque a partir daqui você vai achar que que o estudo do latim é uma coisa complicadíssima, e não é absolutamente. Então, meus caros, a gente se vê na próxima lição, e não deixem de revisar as lições anteriores, certo? Um grande abraço.